Salve, salve, terráqueos! Começando mais um Pode Tudo do portal Tudo TV. E o nosso convidado de hoje, ele é um gato garoto. Ele trazia entre a medicina, ao mundo das artes. Ele é Luan. Salgueiro de Aguiar. Aê, bem-vindo! Obrigado, obrigado. E esse é o nome grande mesmo, Luan Salgueiro de Aguiar. É isso mesmo, eu acabo usando nas redes sociais Lua Salgueiro, tô usando no teatro Lua Salgueiro, mas no trabalho, para assinatura e tal, acaba sendo Lua Aguiar. Tentei fazer isso para diferenciar um pouquinho um lado do outro. No fim, até no trabalho acabei sendo mais conhecido como Lua Salgueiro por conta das redes sociais, né? Mas é isso, Lua Salgueiro, O Salgueiro é muito bom, né? Soa uma coisa pra cima. uma escola de samba, Rio de Janeiro. Alegria, Exato. agita, uma astral, né? Uma coisa. Exato, é mais animado, né? Aguiar tá todo mundo aí, né? Você nasceu em qual estado do Brasil? Nasci em São Paulo mesmo, nasci em São Bernardo, mas vivi nem um ano em São Bernardo e fui para Limeira, que é interior de São Paulo também, então cresci em Limeira, então me considero mais limeirense do que são bernardense. Peço desculpas aos são bernardenses, mas me considero mais limeirense. Que interessante. Então, enfim, já nasceu e aí seus pais já tiveram, enfim, a ideia de morar no interior. Isso. Meu pai estava mudando na época, já tinha acho que uns familiares dele em Limeira, ele estava arrumando um negócio lá para trabalhar e acabou mudando para Limeira e a gente foi. Aí cresci lá. Aí depois com 18 anos voltei para Santo André, que quando eu entrei na faculdade, aí desde então não voltei mais para Limeira. E, assim, como a infância em Limeira, no interior, assim, era mais solto, podia brincar na rua, tinha essa liberdade? Nossa, muito mais solto, absurdamente mais solto. Disso de ir pra escola a pé, brincar com os amigos na rua, sei lá, eu estudei à noite um período e dava pra voltar a pé à noite. Não vou falar que é a cidade mais segura do mundo, né? E tá crescendo cada vez mais, então tá ficando uma cidade mais agitadinha. Mas na minha época de infância era assim, a gente brincava na rua, e tal, isso era muito gostoso, saudades, inclusive. Tinha essa liberdade, né? Sim. É. E aí, voltando para São Bernardo, que daí já é um outro movimento de vida, né? Sim. E aí já se você vai para São Bernardo para começar a faculdade. Isso. Eu na verdade mudei para Santo André, né, eu comecei fazendo a Federal do ABC, o FABC, fiz 2 anos de engenharia, uma loucura aí da minha cabeça. Mas foi uma vontade própria? Mais ou menos, assim, eu sempre aquele negócio de eu sempre na vida sempre quis fazer teatro, isso sempre foi o meu sonho de vida e tudo mais, mas, não dá pra fazer isso, não vai ganhar dinheiro com isso e não sei o quê, então vamos decidir outra coisa. E eu era muito bom em matemática, física, em exatas no geral, então vai pra engenharia, e aí foi, caí na engenharia. Escolhi a UFABC porque ela tem os 3 primeiros anos dela é um bacharelado interdisciplinar, né, então você não entra exatamente para engenharia, você entra para esse bacharelado, e aí dava para fazer biologia, dava para fazer outras coisas que me interessavam um pouquinho mais do que engenharia. Então eu entrei nesse foco, tipo, tô indo para fazer engenharia, vou sair de lá biólogo. E ninguém vai saber o que aconteceu no meio do caminho. Mas aí no meio, fiquei 2 anos na faculdade, na federal, e aí depois acabei mudando para medicina. Aí foi isso. E como você cai na medicina? Pô, muito bom. Cara, eu entrei lá na engenharia e assim, até me dava muito bem no curso, no geral, mas eu não era minha praia, eu sabia que não era, sempre gostei da parte biológicas, comecei a puxar umas matérias mais da área biológicas e eu comecei a dar aula no cursinho que tinha lá, no cursinho preparatório para o vestibular, comecei a dar aula de biologia nesse cursinho. E eu amei, assim, falei: eu gosto muito mais da área biológica, as exatas não é para mim". Comecei, chorava aos domingos toda vez que tinha que estudar alguma matéria de exatas, era de chorar mesmo, tem uma página que eu guardo até hoje, de eu estudando e tem várias gotinhas, assim, que ficaram manchadas de Nossa, caneta. que Foi sofrido. um negócio, assim, horrível, odiava. E aí comecei a dar aula de biologia, falei: "Tá, vou mudar para a área da biologia, alguma coisa nesse eixo". E comecei a meio que explorar, tipo, investiguei agronomia, veterinária, biomedicina, enfim. Comecei nessa decisão, na época 2015, prestei Enem e tal, eu namorava um menino na época que ele estava prestando medicina, fui, prestei em tudo eu prestei veterinária e no Enem tirei uma nota boa, tal, e Mas aí foi influenciado por ele, não? total, ele e minha mãe, os 2 juntos começaram a conversar: "Meu, você não sabe exatamente o que você quer, sua nota foi boa, por que que você não tenta medicina, por que que não tenta medicina?". Aí eu coloquei a nota da medicina no ProUni, em Santo André, porque eu falei: pelo menos eu fico na mesma cidade", totalmente descrente, porque
enfim, não esperava que fosse acontecer isso, e aí eu consegui a bolsa, passei e fui para medicina. Hã, não era um desejo de infância, quanto a maioria das pessoas falam, né, mas eu me encontrei, porque juntou muita coisa que eu gosto, esse lidar com pessoas e tal, comunicação e gostar de cuidar de pessoas e ao mesmo tempo, esse estudo da biologia, bem a parte que eu gosto, muito mais de corpo humano do que plantas e enfim. Então é isso, aí acabei caindo Houve dessa esse forma. encontro mesmo, né. Sim. E nesse período, nesse tempo, teatro não dava tempo para Cara, fazer algum curso? eu me enrolei, assim, a vida inteira, me empurrava muito, tipo: "Não, eu quero começar, mas, não tenho dinheiro, tô duro", a faculdade de medicina é muito puxada, Deve ser muito puxado. e eu era bolsista numa faculdade particular, então, assim, eu tinha que me virar para arrumar dinheiro para ir para os hospitais que eram longe e tal. Eu tive muita ajuda, né, ajuda dos meus pais, muita ajuda dos amigos no geral, mas eu não tinha dinheiro para fazer isso. Durante a faculdade tinha uma ONG, ONG Sorrir é Viver, e eles fazem aquele trabalho de tipo o Palhaço da Alegria, que vão nos hospitais e tal. Uhum. Então nessa ONG eu fiz um curso de palhaçaria para poder atuar nos hospitais. E eu, assim, amei, foi o meu primeiro contato mesmo, assim, de verdade com o teatro, né, com uma parte do teatro, né, que é a palhaçaria. Eu amei, foi um ano incrível das aulas, depois fui, me formei palhaço, o meu palhaço tinha múltiplas personalidades, então era Olha, bem olha a isso. minha, não tinha você como E palhaço. aí eu amei, eu adorava ir nos hospitais. Depois disso, fiquei prometendo pra mim que quando eu me formasse, eu ia entrar para o teatro. Me formei, não entrei, empurrei, empurrei, tipo, me formei em 2021 e fui entrar no teatro agora em 2025, mas Mas tá recente, assim, tá tudo muito sim, próximo ali, né, sim, bem sim. tá bem próximo. E aí você acabou se formando na medicina e seguiu alguma área, assim, específica? Eu me formei, e decidi que eu ia trabalhar um ano para decidir o que eu queria. É o que eu falei, como eu não fui aquela criança que sempre sonhou com medicina e que os pais eram médicos, nem nada disso, então eu não tinha muito uma referência. Então eu entrei na faculdade meio: "Vamos ver o que que eu gosto". Gostei de muita coisa, odiei várias outras coisas, mas não sabia muito bem o que que seguir. Então eu falei: "Ah, vou me formar, vou ficar um ano aí", fiz uma pós nesse meio tempo e tal, mas para tentar decidir. E aí eu conheci a minha área, que é a medicina física e reabilitação, fisiatria, que quase ninguém conhece direito, inclusive os próprios médicos, eu nunca tinha ouvido falar disso durante a faculdade, e eu conheci nesse meio tempo. E aí me apaixonei, achei muito legal a proposta, o que que trabalha e tudo mais. Na prática, como é essa área? A gente fala que, somos os médicos da função, né, então nós trabalhamos com 2 grandes eixos, então, um eixo é a dor crônica, então a gente pensa na dor como algo que tira sua função do dia a dia, né, então, a dor no joelho, a dor nas costas, no quadril, enfim, isso tudo atrapalha a sua qualidade de vida, atrapalha como você vai se desenvolver no dia a dia, trabalhar, lidar com as pessoas e tal, então, um eixo é esse, cuidar de dores crônicas, né, então, artroses de, enfim, quadril, joelho, ombro, fibromialgia, essas coisas. E o outro eixo é cuidar da reabilitação das pessoas com deficiência. Então é o médico que é voltado para isso, ele vai, trabalhar com os pacientes que tiveram AVC, que tiveram lesão na coluna, né, lesão medular, as crianças com paralisia cerebral, enfim, todo esse contexto de pessoa com deficiência. Então a gente trabalha a reabilitação e os cuidados da pessoa com deficiência. Todo mundo pensa: "Ah, teve um AVC, fica passando com o neuro". Realmente, você passa com o neuro, porque vai evitar de ter um novo AVC e tal, mas a reabilitação não é o neuro que faz, é a minha área que faz. Então, até os próprios médicos se confundem um pouco, quem, conhece bastante a gente é a neurologia, a ortopedia, a neurocirurgia, que são os que estão muito próximos da gente, porque basicamente tudo que eles não conseguem fazer, reabilitar, vem pra gente. Então é essa É área. uma prevenção ali, você está Isso, fazendo esse preventivo. não é prevenção, porque a pessoa já está com algum problema e eu estou reabilitando, então vem da reabilitação. A gente até faz um pouco de trabalho preventivo, mas com atletas, né. Então, tipo, tem a medicina esportiva, mas tem um eixo dentro da fisiatria que também é da medicina esportiva para evitar lesão, para evitar, enfim, artroses quais forem ou até para melhorar rendimento. Aí entra como eixo de prevenção, mas é mais reabilitação, então a pessoa já teve alguma coisa e a gente está tentando devolver ela para o dia a dia comum, né, então, Uhum. devolver essa funcionalidade, ela ser independente no seu dia a dia, mesmo com dor ou essa é a ideia. E dentro da medicina, abrange muitas áreas, né, muitos segmentos, é muito vasto. E a gente, até tá em pauta aí essa prova nova que vai ter aí, que é o OAB da medicina e tal. A medicina é muito isso, a gente tem muitas áreas e, isso até
assusta um pouco quando você tá ali se vendo, se formando e, meu, e agora, né? Tem muita coisa que eu deveria saber, mas o que que eu realmente preciso saber ou não? Porque, no fundo, todo médico se forma o que a gente chama de médico generalista. A gente acha que é médico clínico, né? Clínico geral, e não é. O clínico é uma especialidade, na verdade. E esse médico generalista, ele vai trabalhar no pronto atendimento, no pronto-socorro, enfim, pode trabalhar no posto de saúde. E esse médico, todo mundo acha que não, você tem que saber absolutamente tudo da medicina. E pelo contrário, esse médico ele tem que saber de tudo um pouco, mas ele tem que saber te direcionar e te garantir um atendimento primário de qualidade. Então, para esse médico, não adianta você perguntar para ele como que você trata um câncer específico que acontece na Malásia. Não é essa a ideia, entendeu? Então, até a gente não estou polemizando essa questão da prova ou não, mas a gente tem essa questão, né, de o que vai cair nessa prova, né? O que a gente realmente faz no dia a dia, o que deveria fazer no dia a dia como médico que acabou de formar, ou vai cair rodapé só para estimular até mais cursinhos e tal. Então, essa é a dualidade. Se funcionar do jeito correto, vai ser maravilhoso, porque acho que todo mundo deveria testar o conhecimento antes de fazer o que faz, né? No Mas Brasil, no interior, falta médicos. O que se explica? Qual a compreensão, né, de faltar esses médicos nesses lugares, nesses interiores? Eu acho que dentro de qualquer profissão, a gente se forma pensando, né? Eu quero trabalhar num lugar que tiver melhor qualidade para eu trabalhar, né? Que tenha mais recursos para eu fazer aquilo que eu aprendi. Então é muito fácil, não só para medicina como qualquer profissão, vir para São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro, lugares que a gente tem estrutura e consegue realmente pôr em prática todos aqueles todo aquele protocolo que a gente aprendeu. E quando a gente vai se afastando mais, e eu nem estou falando se é tão interior, às vezes até interiores próximos aqui de São Paulo, você já não tem uma qualidade de trabalho tão boa. Acho que a distribuição é absurdamente desigual, isso é um fato. Só que é difícil quando a pessoa não tem nem recursos para trabalhar direito. Então, por isso que as pessoas se centralizam muito. O lugar que melhor paga e ainda tem mais recursos, obviamente vai atrair mais gente. Por isso que precisa ter outros estímulos para levar o pessoal para outros lugares, né? Para levar o pessoal mais para o interior, para a periferia, justamente porque não é fácil trabalhar quando você não tem recursos. Então, a gente, ainda mais na medicina hoje, que tem muita tecnologia, você chegar num lugar em que você tem quase nada para usar, às vezes é muito frustrante. Tem gente que ama esse tipo de medicina, e isso é maravilhoso. São essas pessoas que geralmente exploram e trazem muita novidade para essas áreas que não tem isso. Mas a grande maioria das faculdades, elas ensinam coisas atuais, mais tecnológicas. E aí, por isso que eu acho que fica tão difícil essa distribuição, né? Então, é isso. Eu acho que falta um pouco de estímulo em algumas regiões, né? E nem tô falando só de estímulo financeiro, não. Tô falando de estímulo de qualidade mesmo. De Porque equipamentos. isso, às vezes não é nem, às vezes é medicamento, uma coisa simples que daria para levar até lá. Então eu tenho muitos amigos, eu ainda não fiz nenhuma ação desse tipo, mas tem muitos amigos que já foram para regiões mais afastadas do norte, regiões quilombolas, enfim, e fazem muitas ações, mas eles levam muita coisa. Só que é difícil o trabalho continuar, porque aquilo não chega normalmente para aquele local, né? Então, acho que é isso que atrapalha um pouco essa distribuição. É muito bonito, interessante as suas colocações nesse desenho pra gente da ponta de cá, que, né, não tem essa compreensão e faz total sentido. E muita gente cobra isso, por que que você não vai lá trabalhar com a medicina raiz e tudo mais? Porque, cara, medicina raiz é difícil, é muito É um difícil. exercício, né, desafio. Exato. É. E dentro da medicina, né, o que você se formou, toda essa sequência, deve ter tido N situações também, né, porque daí vocês fazem o estágio e aí começa a ter o contato com o paciente, né? Leva-se um tempo, né? Sim, o meu é um modelo que a gente chama de tradicional, né, modelo clássico, os 4 primeiros anos são, as matérias básicas, depois a gente vai avançando para as matérias específicas e tal, e o quinto e sexto ano é o que a gente chama de internato, que é basicamente você ficar o dia inteiro nos hospitais ou, enfim, nos postos de atendimento, já atuando como médico, mas tendo um médico ali atrás que tá te guiando, que tá, a gente chama de preceptor, né, então tá te preceptorando. Então ali você meio que já vive como médico, sem receber, né, que é uma tristeza. Sem nenhuma ajuda de custo. Nada. O ProUni ainda dá uma bolsa, um valor ali, que ajuda obviamente como qualquer valor, mas realmente não Não cobre supre, esses né? exatamente.
E assim, no dia a dia, depois na prática, né, é imprevisível, né, não tem assim uma bula, uma regra. Não tem, e eu acho que isso é o que a gente mais aprende nesses 2 anos, sabe, é você conseguir transformar aquele material que você aprendeu, na aplicação nas pessoas, né. Então, todo mundo é muito diferente, né, e a gente sempre fala, quando chega um paciente que é perfeitamente a historinha que tem no livro, a gente fala: "Esse paciente leu o livro para chegar aqui pra gente". Porque no geral, dor de cabeça você vai tratar assim, mas o cara tem uma dor de cabeça porque aconteceu tal coisa, ele tem uma dor no pé junto, ele tem uma tudo isso misturado, então são nesses 2 anos que a gente aprende, a sambar conforme a música, sabe. Então é muito importante esses 2 anos, a maioria da do acho eu tô pra dizer que todas as áreas da saúde têm, né, esse estágio, que geralmente é no último ano, mas a medicina são 2 anos e, assim, 2 anos puxados, você dá plantão, fica lá de madrugada, vira, emenda E e tira um cochilo? gente, a gente cochila assim, em vários momentos. Inclusive, às vezes você liberou um paciente, aí você tira um cochilo de uns 5 minutos ali na mesa, desesperado, o povo tá lá: "Ué, por que que esse médico não chama?" Eu estou cochilando. Olha! Tá, mas estou cochilando na mesa, me preparando pra você, entendeu? Eu vou Menos atender disso. exatamente. Você tem essa coisa de, por exemplo, tem pessoas que estão com muito sono, né, enfim, dormiu pouco e tal, aí tira um cochilo ali de 30, 40 minutos e volta renovado. Tem outros que falam que não, que tem foi tirar aquele cochilo tem que durar 9 horas. Você é da turma dos 30 minutos ou das 9 horas? Cara, eu sou a turma do 1 minuto. 1 minuto que de cochilo eu já tô mais feliz, assim, sério. 30 minutos pra mim é maravilhoso. Desde a infância, desde eu quando eu trabalhava numa empresa, eu lembro de horário de almoço, almoçar rapidão pra poder tirar 30 minutos de cochilo no almoço, e eu sou essa pessoa, tipo, viro à noite, um cochilinho de 30 minutos, eu tô feliz. Agora. É. Tá aí, você pontuou uma questão que sempre na rodinha é falado, que o empresário brasileiro deveria, sabe, ser uma lei, para o Eu empresário também brasileiro acho. tirar do trabalhador dele 30 minutos para o cochilo, criar um cantinhos ali no local de trabalho, porque isso dá um reflexo muito positivo, né. Digo por experiência própria, porque gosto disso, isso me revigora muito, mas tem muito estudo sobre isso, muito estudo falando que, essas pausas, não necessariamente com o cochilo, mas pausas de às vezes 10 minutos no ambiente escuro, sem prestar atenção em nada, de relaxamento, de meditação, isso traz um aumento de produtividade muito grande. E isso tá cada vez mais evidente. Vários países já utilizam disso, né, para tentar aumentar a produtividade, e tá cada vez mais na cara. Ou a gente começa a entender como a gente realmente funciona, ou a gente vai viver essa maquininha que vai falhando, pifando aos pouquinhos. E aí a vem e toma conta da gente. Exatamente. A IA faz em 1 segundo que você demorou uma semana para fazer. E assim, no dia a dia, dentro da medicina, você percebe, ou de repente, algum certo preconceito de quem, de repente, fez certa faculdade, ou teve acesso a alguma bolsa? Dentro da minha faculdade, pelo menos assim, na minha turma, foi uma coisa bem tranquila, eu fui bolsista, né, e, eu em si fui muito bem acolhido, inclusive, pela turma, todo mundo sabia que eu era o pobrinho da turma, me pagavam as festas, era maravilhoso. Obrigado, turma, eles me ajudaram muito em relação a isso, mas, eu acho que quanto mais tímido a pessoa é, ela não vai ter o mesmo benefício que eu tive, porque eu era muito extrovertido, fiz amizade com todo mundo, então todo mundo tinha dó de mim e é isso, né, então começou, se a pessoa não tiver esse lado extrovertido já é uma barreira, e na maioria dos lugares, isso na maioria das faculdades, eu sei que esse preconceito existe. Não só o preconceito institucional, que é o que eu falei, a faculdade não pensa se o hospital é longe ou não para você poder ir, mas entre os próprios alunos. Muita gente já vem de uma família que tem médicos, já vem uma família que tem uma condição financeira, que eles conseguem aproveitar a faculdade como um todo, participando de atlética, diretório acadêmico, enfim, tudo isso sem se preocupar com essa questão de dinheiro. E aí essa pessoa que precisa se preocupar com isso, que não consegue às vezes frequentar as festas porque não tem dinheiro e não tem coragem de falar isso, né? Coragem no sentido, não que a pessoa seja medrosa, né? Mas no sentido de admitir para si mesmo ou para as pessoas, porque isso é uma coisa difícil, né? Pelo Então, certo ter uma barreira, um receio também, sim, né, de se exato. abrir. De tipo, gente, pelo amor de Deus, alguém paga para mim. Ah, cara de pau. Essas festas, ela tem uma confraternização?
Cara, essas dentro festas? é como qualquer universidade, tem muita festa no geral. Festa de final de semestre para comemorar o final das provas, tem festa porque junta uma faculdade com a outra para fazer festa, tem as inters, né, que são as competições de esporte entre as faculdades, ou competição de bateria entre as faculdades. Então, essa pessoa que tá ali pensando que ela não pode gastar esse dinheiro, que ela não tem esse dinheiro disponível, ou que ela vai ter que sair da faculdade que é integral e à noite ter que fazer bico, trabalhar e tudo mais, essa pessoa não consegue, às vezes, frequentar a faculdade como deveria. E os outros alunos, por não passarem por essa realidade, acabam distanciando essa pessoa, né? Acaba afastando essa pessoa, ou muitas vezes não só afastando, mas realmente com preconceito, tipo, apelidos que envolvem isso, ou até falando que a pessoa não tem mérito em estar ali, porque a pessoa não é inteligente e tudo mais, né? E bolsista é sempre escola pública, né? Veio de escola pública, então o nível de conhecimento inicial é muito diferente. Eu não senti isso porque eu fiz 2 anos primeiro da engenharia e depois eu fui para medicina. E nessa época da engenharia eu consegui balancear bem o meu grau de estudo com a galera. Mas algumas pessoas que entraram em outros anos, enfim, a gente via que não tem como, a gente teve um conhecimento menor na escola pública do que a galera em escola particular e tudo mais. Então, tem muito preconceito, sim. Acho que aos poucos isso está diminuindo. Não sei dizer se é só uma impressão minha ou não, porque é o que eu falei, eu acabei tendo esse privilégio, estive numa turma maravilhosa, sou extremamente extrovertido e eu sei que isso é um privilégio, é uma vantagem, então acabei não sofrendo tanto dessa parte. A parte institucional, total, porque a instituição tá nem aí, se é longe, se é perto, se vira, e aí você tira notas menores, você dorme menos, você, enfim, né? Muita gente, faz a faculdade e ainda trabalha, né, faz um outro serviço, outro paralelo para estar ali, né. Sim. Foram os 6 anos trabalhando, arrumando biquinho, sempre fui assim, tipo, dei aula nos 2 primeiros anos, e aí depois comecei a arrumar coisa, sempre fui muito bom em pesquisa científica, então comecei a cobrar para fazer, a BNT, para fazer estatística, para fazer revisão de trabalho e tal, e assim fui conseguindo me manter. Antes da faculdade eu fiz Senai, fiz curso de eletricista no Senai, então fazia biquinho, tipo: "Ah, precisa trocar um chuveiro, me paga aí alguma coisinha", eu ia lá e trocava o chuveiro, era isso. Que Então, barato. vivi na faculdade dando o meu Se jeitinho. precisar trocar o chuveiro, você sabe. Então agora eu tô craque em tudo isso, não, trocar uma privada ali, quebrou a privada, não sei por quê, eu sei por quê, mas não sei por quê, o universitário quebra a privada absurdamente. Porque eles estão tudo bêbado, chega em casa, cai na privada, é isso. E aí eu troquei a privada de muita gente, né. Então assim, eu sabia trocar a privada. É uma situação que a gente não faz ideia, né, porque a Não. gente vê o cara ali de jaleco branco, todo Exato, formal, assim, formal. é. Acredite, ele é humano, ele já passou por muita coisa e talvez coisas piores, inclusive. Você chegou a atuar em algum, assim, específico? Dentro da faculdade. É. Eu dentro da faculdade eu fui do diretório acadêmico, fui, 1 ano do diretório acadêmico, era diretor de produtos, então eu era o carinha que desenvolvia os produtos e vendia os produtos, então trazia a marmita com o logozinho da faculdade, sei lá, tudo os caderninhos, as agendas e tudo mais. E depois eu fui para a ONG, essa mesma ONG que eu falei que eu fiz o curso de palhaçaria, eu fui gestor dessa ONG também. Fui convidado para algumas coisas, da atlética não, porque o meu único esporte na faculdade era levantar o copo mesmo, era assim que eu me divertia, mas fui convidado para a comissão de formatura, neguei viamente, porque eu não ia ter dinheiro para pagar a formatura. Aí eu vou organizar o bagulho inteiro, chegar no final não poder pagar, aí eu falei: "Não, deixa quieto", aí esse eu não quis entrar. A galera ali, os amigos, não fez uma vaquinha para pagar essa formatura? Olha, eu sou cara de pau, mas não cheguei nesse nível. Pra não mentir, tem um amigo meu, assim, de coração, que me ofereceu muitas vezes: "Não, eu pago, depois lá na frente você paga". A mãe dele veio conversar comigo, um amigo que morou comigo, né, na República um tempo. A mãe dele veio conversar comigo e tudo mais, mas acabei não aceitando mesmo. Eu aproveitei muito a faculdade em vários aspectos, tive muita ajuda nesse sentido, ia várias festas e era sempre no gatinho, tipo: "Não, entra aí, depois a gente vê", e eu não pagava várias delas, deu tudo certo. Mas a formatura acabei não participando. Eu fui representante de sala aos 6 anos, né, então, a gente tinha no total 5 representantes de salas, porque depois a sala se divide, né, 5, 6, acho que 6 representantes de sala. E eu fui os 6 anos representante de sala, então a galera me chamou muito, tal, queria, até tinha aquele negócio de ser orador da turma, mas
foi logo que voltamos da pandemia, ia ter a formatura, acabei decidindo por não fazer mesmo. Me arrependo um pouco, porque acho que eu ia gostar bastante da formatura ali, mas eu vejo o pessoal, eu acabei participando da formatura do pessoal dos outros anos, nos anos anteriores, tudo de graça também, obrigado, gente. Então, é isso. Me arrependo um pouquinho, mas é isso, só não aceitei essa vaquinha. Foi uma coisa de um momento ali, já passou, enfim, Já tem passou. histórias para contar, né? É. E o barato da vida é isso, você tem histórias para contar, esse é o grande lance da vida. Você pontuou também do palhaço, né, que você fez, que se encontrou teve contato com a ONG e começou lá você começou o curso de palhaço. Isso. Eu fiz a gente faz um curso por um ano, né, antes de poder ir para os hospitais, atuar e tal, então eu fiz o curso de palhaçaria e depois você vai para os hospitais. E aí nesse um ano é uma parte, um eixozinho do teatro, né, alguns lugares a gente até fala que é meio anti-teatro, porque o clown a palhaçaria é muito fora da caixinha mesmo, né, não tem um roteiro, não tem nada disso, tá muito mais próximo da comédia ou stand-up e tudo mais, que a gente chama de comédia dell'arte e Diz tal. que é muito sim, né? É te ensinar No sim, curso, sim, fala o sim. isso. Você tem que falar sim, aceitar o que tá vindo e se vira. E é isso. E aí eu não sabia ao longo do ano inteiro, você tinha que decidir como que ia ser o seu palhaço. E eu não decidia, porque eu gostava de fazer um sotaque, gostava de fazer um jeito, gostava de não sei o quê, e no fim meu palhaço tinha múltiplas personalidades. E é isso. Cada dia eu ia lá com 2, 3 e trabalhava O isso. intuito é fazer essa conexão para depois dia a dia, porque isso, fazendo esse palhaço, esse clown, ele vai ajudar a impulsionar em algo no dia a dia depois do médico? O que as pessoas veem é o palhaço indo nos hospitais, não só o palhaço, lá a gente tinha 3 vertentes, né, a palhaçaria, a contação de histórias e os musicantes, né, do pessoal que tocava e tal. É ir nos hospitais e fazer esse lado humanizado dentro do hospital, essa é a vertente que todo mundo vê, mas antes disso a gente tem muita aula de humanização, tem muita essa pegada de entender a medicina através da arte, e isso é muito bacana, essa é uma carga muito maior do que só estar no hospital. Acho que todo mundo deveria ter isso, né, não só médico, qualquer outra profissão, mas médico principalmente, a gente acaba se perdendo um pouco entre o ser humano e ser profissional, muita gente não consegue fazer a intersecção entre essas 2 coisas, e nessa ONG a gente trabalhava isso, né, então, como que a gente vai, não esquecer que somos humanos, né, é meio triste falar isso, mas ao mesmo tempo era muito bonito o que a gente trabalhava, então, é isso enriquecia nesse lado, né. Faz todo sentido. Terráqueos, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Olá, meu nome é Persília Mattenhauer e hoje eu te faço um convite muito especial. Venha conhecer a minha história no programa Matéria da Hora, no portal Tudo TV. E na próxima quinta-feira, nossa convidada, ela já foi indicada ao Prêmio Jabuti Inspira Solidariedade. E ela é... Meire Nascimento, idealizadora do projeto Ciranda do Saber. Espero vocês quinta-feira às 19 horas no portal Tudo TV. Nos vemos lá! Teatro Escola Ninho de Pádua apresenta Lisbela e o Prisioneiro. Dia 14 de dezembro às 15 horas. Uma produção da Escola Ninho de Pádua. E estamos de volta no portal Tudo TV pelo YouTube com o nosso super convidado, Luan Salgueiro. E aí você vem para a área do teatro depois, né, se formou, e aí, como diz, o bichinho do teatro estava ali, ele te puxou. Me puxou, demorei muito e assim, eu tenho certeza, eu acredito muito nessa questão de destino, energias e tudo mais. Eu vim para São Paulo, a minha especialização são 3 anos, eu fiz os 2 primeiros anos em São José dos Campos e mudei para São Paulo esse ano. E aí eu fui morar numa rua e na minha rua tinha uma escola de teatro. Pô, 4 quarteirões da minha casa, não dá, né? Dessa vez Qual que é o vou ter nome que da escola? Chama Nil de Pádua, Teatro Escola Nil de Pádua. É uma escola de teatro, escola de dublagem também. Recomendo assim imensamente porque eu estou aprendendo muita coisa e estou vivendo muita coisa. Eles são uma família maravilhosa. O meu diretor, que é o próprio Nil de Pádua,
é uma pessoa incrível, é um profissional incrível, ele tem uma visão como diretor, assim, absurda. Várias vezes era tipo, não, vocês vão fazer mais ou menos isso. Eu falava, meu Deus, que loucura é essa que ele tá fazendo? E de repente, quando a gente faz, o negócio funciona perfeitamente, dá resultado. O cara é o máximo. A outra professora, que é a Flavia de Pada, eu ainda não tive aula, tive uma aula só específica com ela, mas assisti as outras peças que ela foi diretora, também maravilhosa, super recomendo. Inclusive, posso fazer uma propagandinha? Deve. Perfeito. Eu não sei que dia que vai sair aí, mas se sair antes do dia 14 de dezembro, domingo, às 3 horas da tarde, a gente vai apresentar a peça em que eu sou protagonista. O nome da peça é a Lisbela e o Prisioneiro, que é a adaptação teatral do filme, né, da Lisbela e o Que Prisioneiro. bonito. Então fica aí o convite para todo mundo. Quem chegar lá com o print do podcast, eu arrumo um desconto, dou um jeito. Olha que Arrumo moral. desconto. Pago do meu bolso o descontinho, mas vai ter. Pelo menos R$ 5 de desconto eu garanto para vocês. Vai ser em qual teatro? No Teatro Itália, na República, no subsolo do Edifício Itália. Então, Por enquanto é só uma apresentação. na verdade, ia ser só uma apresentação, que já foi dia 15 de novembro, mas foi assim um sucesso, foi maravilhoso. E o diretor falou: não, vamos arrumar mais uma data, e aí a gente vai fazer essa segunda apresentação, dia 14. Inclusive, vocês estão super convidados, trouxe um ingressinho para vocês, aí para cada um de vocês, então estão extremamente convidados. E assim, gente, assistam, porque tá muito bom. Somos estudantes, né? Obviamente, ali tem um outro que já está formado, um outro que já está no final da formação, mas mesmo sendo estudantes, a peça foi muito profissional. E assim, para mim foi uma realização de um sonho, Eu imagino, foi velho. Só fantástico. quem passa que sabe, né? Nossa, total, assim. Foi uma experiência não tem igual. Foi, para mim, realmente foi um sonho muito mais do que eu amo o que eu faço como médico e tudo mais, mas foi muito maior do que me formar na É um medicina. reencontro. É um reencontro mesmo, né? Eu me encontrei, é isso. Eu reencontrei o Luan que estava ali escondidinho por tanto tempo. E tomara muito que vocês voltem a ficar em cartaz, sabe? Né? Tô sei lá, sonhando por isso. sábado, domingo, pelo menos 2 dias na semana. E assim, o texto é muito bom. Muito. E você se sente mais à vontade no drama, na comédia? Na comédia, totalmente. Eu fiz palhaçaria, né? Então eu tenho o corpo da comédia, eu sou todo, né? Fico me mexendo e tudo mais. E isso é uma coisa que eu adorei, inclusive, nessa escola, porque logo na peça, né? Lisbela e Prisioneiro, eu tô como o Lenel, que é o personagem protagonista ali, ele é muito da comédia, ele é sacana, ele é ligeiro e tudo mais. Isso tem muito a ver com o tipo de atuação que eu gosto, mas quando eu comecei, eu já cheguei a começar 2 outros cursos, fiz algumas pouquíssimas aulas ali. Geralmente o curso de teatro inicial sempre começa muito com o improviso, com essa questão, e eu já sou bom nisso, porque é isso, eu sou malandrão na vida, né? Então, e fora a experiência da palhaçaria. E com o Nil, não, eu cheguei totalmente o corpo de comédia, e nas aulas, antes da gente definir a peça, ele falou: não, eu vou trabalhar com você o outro lado, que é o que você tem mais dificuldade, que é o drama, sem sombra de dúvidas. O galazinho, o fofinho, o que chora, não, é muito difícil para mim, e na peça eu tenho 2 momentos principais ali que eu preciso chorar, que eu preciso entrar no drama, e foi muito difícil para mim. Todo o resto foi muito tranquilo, eu decoro o texto fácil, parece que eu nasci para aquilo, mas chega na cena do drama, é um drama mesmo para mim, entendeu? Será que é uma certa resistência? Cara, eu acho que é muita. Eu sempre usei o humor como uma barreira, né? Então, sempre fui aquele que aconteceu a maior tragédia da minha vida, eu tô contando uma piadinha pra dar uma amenizada. Então, quando eu preciso deixar isso aflorar, é muito difícil, porque gera aquela sensação de que eu preciso me controlar para o Luan não chorar, né? Então, isso aconteceu muito nessa apresentação, né? Quando a menina que fez junto comigo, a Ana, que fez a personagem da Lisbela, ela é maravilhosa, assim, uma atriz fantástica. E aí, quando eu viro numa cena, ela tá chorando, no dia da apresentação, ela estava chorando. Eu até me perdi um pouco entre o personagem e o Luan, porque o Luan ficou emocionado. Eu vi ela chorando e aí eu comecei a chorar. Foi maravilhoso, porque eu consegui sentir ela me impactou, e foi um susto, porque durante os ensaios ela sempre muito bem, mas ela nunca tinha chorado de verdade. Aí na cena ela começa a chorar. Aquilo pra mim me tocou de um jeito que meu Deus, ela tá sofrendo o que tá acontecendo, sabe? E aquilo eu trouxe pro personagem. Tive um pouco de dificuldade naquele momento em
quem é o Leléo e quem é o Luan ali, trabalhar essa dualidade, mas graças a Deus eu consegui juntar ali, passou, o público não percebeu meus erros de sotaque nessa cena e tá tudo bem. E tem sensações diferentes, né? Entre o ensaio e realmente no palco fazer o de fato ali, fazer acontecer em cena. Muito, muito. É muito São diferente. energias diferentes, tempos diferentes. Tempos diferentes, tipo, a gente mesmo quando você faz o corridão, né, que você faz a peça inteira, é muito diferente, porque errou uma coisa, dá pra voltar e tal, e na hora lá não, mas cara, pra mim foi a melhor sensação do mundo, eu sinto que baixou um espírito ali em mim, e a partir do momento que começou a peça, não era o Luan, exceto nesse momento que ela chorou e aquilo realmente trouxe o Luan à tona. Em todos os outros momentos não era o Luan, era o tal do Leléo ali, tudo que eu improvisei, toda pequena ceninha que eu precisei mudar ali na hora, ou que eu vi que a plateia tá rindo, então vamos explorar um pouquinho mais isso, não era eu, entendeu? Era outra. E, cara, como eu nasci pra essa energia, aquilo é maravilhoso. E é uma coisa muito de cada um mesmo, né? Sim. Para descrever, né? É muito de cada um. É algo assim que só quem se experiencia. E só quem viveu sabe, e vai saber do jeito seu, né? Vai saber o seu próprio jeito, né? Então, E assim, e se você olhar de fora, né? Né, o exercício do médico, o exercício do ator, são ali dois movimentos de vida, né? cara, são movimentos muito distantes, mas ao mesmo tempo muito semelhantes, sabe? É isso que eu falei daquela dualidade de você tá numa sala chorando com o paciente, na outra você tá muito alegre com o paciente. Isso, o teatro parece que une muito isso. O teatro parece que facilita muito isso. Não que eu estou atuando quando eu tô lá atendendo o paciente, mas eu estou me permitindo viver aquele personagem daquele momento, sabe? Então, o paciente ele sempre tem o Luan, mas ele tem o Luan do que ele precisa naquele momento. Se é um paciente que ele tá com dor e a gente vai fazer uma proposta de intervenção ali, uma infiltração, alguma coisa desse tipo para dor, ele precisa desse Luan que vai confortar, de que a agulha vai doer, vai, mas vai melhorar a sua dor. O que você vai sentir depois? Vai sentir uma queimaçãozinha e tudo mais. Então ele precisa desse Luan que tá reconfortando e tudo mais. Ou aquele paciente que vem e fala pra você: eu fiz nada do que você me falou. E aí você tem que ser outro Luan, entendeu? Porque dentro da medicina há momentos que você tem que, como diz, deixar aquele lado humano, ser racional e prático e direcionar, né? Se As você decisões. Se você carregar muito seu lado humano na hora que chega uma emergência em que você tem que seguir um protocolo bonitinho, se você não conseguir largar esse lado humano, você vai se perder, você vai se emocionar mesmo, né? Mas vai acabar ficando preso naquele sentimento, né? Então, tem horas que você precisa ser profissional. Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, né? Uma coisa que eu aprendi mais ainda no começo da residência, né? Da especialização, eu tinha que estar numa sala às vezes dando a notícia de um óbito, uma notícia triste, acolhendo os familiares, muitas vezes chorando junto com eles. E eu saía daquela sala e eu ia para outra para dar uma alta, para falar que o paciente melhorou e tudo mais. Então a gente tinha um contraste muito grande. E nem todo mundo sabia lidar com isso também. E aí a pessoa vira um robozinho, em que ele dá informações. E eu sei que isso é péssimo num contexto geral, a pessoa fala: nossa, o médico não me tratou bem e tal, parecia um robô falando comigo, mas muitas vezes isso é um mecanismo de proteção, a pessoa não consegue lidar com essa frustração, ela leva para casa o que aconteceu e tal, e isso fere a própria pessoa, então ela acaba virando um robozinho, uma coisa engessada para não... Ela nem sorri nem chora, entendeu? Ela perde o lado bom da alegria, e aí, tá tudo bem, agora você vai de alta, nossa, que maravilha, mas também perde o momento, né? Se protege do momento de ter que chorar junto, de se abalar junto, né? Então, Tem essa questão. E você já também chegou em muitos casos, de dar aquela a decisão ali, o óbito, né? sim. Que é um momento muito delicado, né? Como lidar com aquela situação, dar aquela notícia, né? Quando eu me formei na faculdade, ainda durante a faculdade eu tive ainda alguns contatos, mas quando chega nesse momento do óbito, acaba sendo a galera mais experiente que vai fazer, os médicos mesmo, formados. Então já tem uma certa regra, não sei se é a palavra correta, para dar essas notícias assim mais delicadas, pessoas mais experientes, mais carimbadas. Vou dizer pra você que não é uma regra, é uma coisa meio sabe, senso comum, não sei se essa seria a palavra, mas de bom senso, perdão, era essa a palavra que eu queria achar.
porque às vezes, principalmente o interno, que ele tá ali, ele tá agindo como médico, mas ele ainda é um estudante, ele não vai saber lidar e às vezes não vai saber nem responder tão bem a família. Então acaba indo a pessoa mais experiente. Inclusive, aí, durante a faculdade, eu tive a minha primeira paciente, que foi a óbito ali, foi muito marcante para mim. Foi no meu 5º ano, ali no meu primeiro ano de internato. Ela até me deu um trevo de 4 folhas na época, eu ando com ele na carteira desde então, foi muito marcante. Só achar aqui para vocês, ó. Tá aqui por bonito, marcou mesmo. e foi muito importante para mim, e ao mesmo tempo eu criei esse, E né? esse trevo tem algum significado especial para você? Cara, tem muito, porque foi essa minha primeira experiência, esse primeiro contato de entender, né, que para que eu tava ali, né, qual era o meu propósito ali. Porque o lado comunicativo é muito bom, eu sou muito bom em fazer analogia, muito bom em trazer um lúdico aí para essas coisas e conseguir entender o lado humano dessa coisa, né, de tipo, vai acontecer isso com todo mundo um dia, como é que a gente vai lidar com isso? E hoje, o contrário do que eu era antes, eu adoro trabalhar com esse tipo de paciente que está em terminalidade, paciente que está em fim de vida, porque eu gosto de tentar recuperar para o paciente o sentido do porquê ainda estamos aqui, entendeu? Ele já tem uma certeza do que vai acontecer, ele e a família, e aí como é que a gente vai transformar isso? Porque eu não vou falar para você ali, tipo, ó, você vai morrer amanhã e tal, vamos viver a vida, vai ser um espanto para você. Agora, a pessoa que já aceitou, não necessariamente aceitou, mas já entendeu que isso vai acontecer breve, como é que a gente vai transformar isso, né? Como que a gente vai. Tá chovendo lá fora. Se todo dia chover lá fora, eu não vou sair de casa, e aí, eu vou morrer aqui dentro de casa? Não, vamos aprender a andar na chuva, entendeu? Então, como que a gente vai aprender a andar na chuva? Não tentar isso, é o meu termo, né? Isso. Mas acontece, em muitos casos, de médicos determinar, falar, olha, você tem mais 2 meses de vida, você tem mais 20 dias de vida. Eu me recordo muito bem que uma amiga me ligou uma vez em prantos que o médico tinha dado 2 meses de vida para ela. Certo. Ela ainda está viva? Passou de 2 meses. Cara, já passou 20 e tantos anos. Tá vendo? A fé, a esperança é a última que morre. Tá, uma coisa que eu sempre falo, assim, muitas vezes as famílias cobram pra gente essa data, esse número, né? E esse número não é preciso. Em diversos momentos ele não é preciso, né? Então, às vezes a família. Não, mas quanto tempo? Quanto tempo? Então você estima um tempo dentro do que a gente chama, dentro do que a estatística mostra, dentro do que a literatura, os estudos mostram, né? Tipo, dentro do que é mais comum para aquela doença, para aquela situação. Então a gente acaba falando um tempo, mas esse tempo nunca é exato. Mas aquele momento em que o paciente está ali na emergência e não tem mais o que ser feito, a gente já tentou de tudo e agora tudo tá só prejudicando, não tá ajudando. Eu já passei muito por essa situação, eu trabalhei bastante tempo na emergência, e essa é uma conversa muito delicada, porque fica essa situação de, o médico decidiu que ele vai morrer. Na verdade, não, a gente só decidiu que não dá mais para judiar dele, sabendo que tudo que a gente tentou já não funciona mais, entendeu? Então, e isso é muito bonito, como você transforma essa conversa de eles vão abandonar o meu familiar ali, eles vão largar a mão do meu familiar não, eles estão pensando na qualidade de vida do meu familiar, para ele ter os últimos momentos de vida muito mais confortável, muito mais digno do que a gente tentando e ele falecer mesmo assim. Né? Então, a gente chama isso, né, num contexto geral, de cuidados paliativos, né? O cuidado paliativo, na verdade, tem um contexto muito mais amplo do que isso, mas esse cuidado paliativo de terminalidade, né, que é esse momento em a gente vai intervir ou vai só oferecer qualidade de vida. Eu aprendi muito isso na residência e eu adoro hoje trabalhar com isso porque é muito reconfortante ver quando as famílias entendem o que você está querendo passar e você vê que a pessoa partiu com uma qualidade de vida melhor do que você tentando lá ressuscitar isso, quebrando todos os ossinhos ali na massagem e tal, sabendo que a pessoa não vai voltar, sabe? Esse intervir seria o quê? Tá, existem diversas situações em que a gente não. Por exemplo, a pessoa teve uma parada cardíaca, a gente consegue reanimar, né, a famigerada massagem ali, né, que é o RCP, a ressuscitação cardiopulmonar, ou, por exemplo, entrando com medicações na veia, que a gente chama de droga vasoativa, que elas meio que tentam fazer seu corpo funcionar independente de ter um sinal ali mandando ou não, independente de ter uma função. Eu tô tentando trazer isso pro mais leigo possível. Se algum médico me assistir, talvez falar, podia ter falado de outra forma, mas tô tentando trazer pro mais simples possível. Então,
a gente tem várias intervenções que a gente faz que elas, no geral, são muito prejudiciais, mas a gente faz num contexto de emergência, de que ou faz isso ou falece. Então a gente opta por ter outros problemas, por exemplo, uma ressuscitação cardiopulmonar, né, a massagem que a gente faz, a grande maioria dos pacientes quebram as costelas, inclusive quebrar a costela às vezes pode machucar um pulmão, machucar o coração e tudo mais, mas é uma tentativa, é uma coisa que a pessoa faleceu ali. Se você não tentar quebrar um ossinho para tentar trazer ela de volta e depois a gente recupera esse ossinho, então isso é um tipo de intervenção. E também um antibiótico muito forte, que vai prejudicar um rim, vai prejudicar um fígado. Mas se vale a pena entrar com aquele antibiótico e depois eu vou ter tempo para recuperar aquele fígado, aquele rim, isso é uma intervenção. E aí chega um momento que a gente sabe que tudo que a gente fizer de intervenção não vai adiantar realmente, a gente já está nesse estágio de que isso não vai adiantar e ao mesmo tempo vai trazer esses outros prejuízos. E aí então vale a pena tentar, entendeu? É nesse ponto que a gente bate, tipo, vale a pena vale a pena você querer desgastar mais aquela pessoa que já partiu, ela só tá esperando o tempo exato para partir. Vale a pena você judiar mais dela, trazer mais sofrimento para ela nesse momento, do que deixar ela partir de forma digna, ou tirar um tubo, por exemplo, a pessoa tá entubada, tirar um tubo para ela ter nem que seja segundos de consciência para ela olhar pro familiar que tá falando eu te amo, que tá desejando um tchau, que tá chorando ali do lado dela, sabe? Então, é isso que a gente trabalha. E vocês têm essa autonomia ou depende muito de sentir, de conversar ali com o familiar, Autonomia em que sentido? De decidir que. de tomar decisões? Tá, no geral, todas as decisões a gente toma junto com os familiares, né? Lógico que como a gente tem o conhecimento, a gente precisa guiar as decisões. Se eu falar, por exemplo, pra você agora, você cortou a perna aí, tá sangrando horrores e tal, e eu falar, ó, a gente vai ter que fazer um garrote aí pra poder parar de sangrar, vai doer porque o garrote sangra e tal, mas você vai ficar sem a perna porque não deu, enfim. E você vira pra mim e fala, não, não quero, me deixe morrer aqui. Você tá consciente, você sabe o que tá acontecendo, eu vou tentar te explicar o máximo possível do o que vai acontecer depois se a gente não fizer nada, e o que vai acontecer depois se a gente fizer algo, você tiver prejuízos, mas que a gente pode recuperar esse prejuízo. Mas você está consciente falando, não, eu quero morrer, fica aqui. Teoricamente, eu não posso intervir porque você está decidindo isso. Então, isso funciona com a família também. Só que dentro de um contexto em que o paciente não consegue responder, não decidir por ele só, é a família que vai estar ali como responsável. E muitas das vezes a família quer que faça absolutamente tudo, que não quer que não quer que pare de tentar reanimar, não quer que deixe, não quer tirar esse tubo, sabendo que ele não vai voltar desse tubo, que não tem outra coisa para fazer, e a gente também tem que respeitar. E aí, às vezes o paciente está lá sem nenhum prognóstico, né? Prognóstico é sem nenhuma expectativa de melhora. Muitas das vezes ele está realmente sem nada funcionando. Tudo é um remédio que está fazendo funcionar, que é essas que a gente chama de droga vasoativa, é uma máquina funcionando e tudo mais, mas a família quer que continua. E a gente também tá ali para respeitar essa opinião, entendeu? Às vezes a família tem mais coisas para se despedir, mais coisas para lidar e a gente tem que respeitar esse tempo. Então a gente tem uma autonomia num contexto, mas o paciente, se ele estiver consciente, ou a família, ou o responsável, também fazem parte dessa decisão e fazem mais parte dessa decisão. Agora, se for num momento que não tem nenhum familiar, o paciente não está consciente, nem nada, essa autonomia acaba sendo só nossa, porque não tem essa outra intervenção. Suave. O efeito colateral, ele existe. Cara, eu nunca achei que as pessoas fossem me perguntar tanto isso. E muita gente me pergunta, existe mesmo efeito colateral? Porque quem tá lá na área da saúde entende claramente o que é a ideia do efeito colateral. E muita gente me faz essa pergunta, né? O efeito colateral existe, mas a gente gosta de chamar de efeito adverso, porque muitas das coisas a gente faz pensando numa coisa, mas ele tem outros efeitos. E não necessariamente isso é negativo ou positivo. Vou dar um exemplo bem bestinha. O Dramin dando sono. Ah, vou tomar um Dramin para dormir. O Dramin não é para dar sono. A função do Dramin não é essa, não é botar a pessoa para dormir. É melhorar o enjoo. Esse é o principal aí da função do Dramin, né? Ele até entraria como um anti-alérgico, mas enfim, é para evitar o enjoo. E a gente usa um efeito adverso dele, que é dormir. E aí, quando a gente fala de efeito colateral, a gente está pensando em efeitos negativos, mas cada um interpreta esse efeito negativo como quer. Se você tomar um antibiótico, vai ter efeitos colaterais? Vai. Ele vai prejudicar alguma coisa, com certeza, como qualquer remédio.
se eu usar uma droga, alguma coisa, vai ter um efeito colateral? Vai, mas às vezes o efeito colateral é o que a pessoa quer. Então ele não é tão colateral assim, entendeu? Eu tenho um exemplo. Eu fui ao médico, eu morro de medo injeção, seringa. Eu tenho muita vontade, eu admiro muito quem doa sangue. Gostaria muito de fazer, de ter esse ato, né? E não consigo. E aí, às vezes que eu tenho que tirar sangue, sempre levo alguém, um acompanhante, porque é terrível, dá ruim. Não, eu dou escândalo, já, se eu da enfermeira lá fora, quem é paciente do Kleber? É difícil, tá? E aí, numa dessas, a enfermeira falou, olha, você podia tomar um remédio para tirar o medo, porque existe e tal. Aí eu falei, mas e o efeito colateral? Ela, aí você decide, ou continua com medo, ou vai pro efeito colateral. É por isso. Perfeito, cara, isso é muito comum, né? Eu trabalho bastante com procedimentos e tal, então a galera passa muito mal. No geral, quando você passa mal por conta do medo, assim, a gente vai trabalhar o porquê desse medo, e não assim, literalmente o medo da agulha, né? Mas você vai trabalhar na terapia ou às vezes com medicação para ansiedade e tal, para tentar evitar esse medo. Na verdade, não é nem evitar esse medo, para evitar que o medo te trave nesse nível, né? De passar mal e tal. Mas, no geral, eu tenho medo de agulha, é só não ir lá, se furar e tá tudo bem, ninguém deixa Mas vai pouco. precisar de ter um check-up. Mas em algum momento você vai ter que enfrentar O aquilo, né? check-up é indicado, né? Você fazer um check-up a cada 1 ano e meio, 2. Depende de vários aspectos. A gente tem uma área da medicina que é a medicina preventiva, o pessoal da medicina da família faz muito isso. O pessoal muito idealizou o check-up, tipo, não, faz muito tempo que eu não faço exame de sangue, vamos fazer. Mas se você não tiver sintoma nenhum, e você não tem um histórico, não tem nada de família nem nada, muitas vezes você vai fazer um exame e achar alguma coisa que talvez não fosse o momento de ser tratada. E você pode se prejudicar mais com aquele tratamento do que realmente ele seria prejudicial para você. Vou dar um exemplo que acabou acontecendo muito nessas campanhas. Antigamente tinha aquela campanha do autotoque, do exame de mama e tudo mais. E aí agora isso mudou um pouquinho, né? Agora a gente manda fazer os testes, chega na época das campanhas, as mulheres com as indicações, então acima de tal idade, vai fazer o exame de mama e tal. Mas no contexto geral, a gente não estimula mais tanto esse autoexame, porque muitas vezes eles acham alguma coisa que não necessariamente ia ser prejudicial, isso gera toda uma situação, um problema muito antes da época de vida que a pessoa deveria procurar isso, e aí, mas então tô com medo de ser um câncer ou não, vou fazer uma cirurgia para isso, e começa a gerar vários outros problemas. E aí a pessoa perde uma qualidade de vida extremamente importante, porque tá passando por vários procedimentos que, na verdade, uma coisa não faria realmente mal para ela. Lógico que tem coisa que a gente tem que tentar prevenir, né? Mas é muito melhor, né, na visão aí preventiva. Vamos evitar o açúcar do que vou ficar fazendo exame para ver se eu tô diabético, entendeu? Essa é a ideia. Exato. Eu vou passar todo mês ali fazendo exame para diabetes, porque eu tô com medo de ter diabetes. Faz exercício físico, vamos evitar o açúcar, vamos fazer tudo para que você nem precise fazer esse exame, né? Para você nem ficar com isso na cabeça. Agora, para determinadas condições, sim, esse check-up é muito importante. Passou de uma certa idade, vai ser muito importante. Então, para algumas coisas, eu tenho um histórico de câncer de intestino na família. Então, vai chegar uma época que você vai ter que fazer o exame. Então, é essa a ideia. O check-up é bom, é importante, desde que você entenda para que ele serve. Então, essa é a função do médico. Mas muitas vezes você vai lá, eu quero fazer um check-up. Vai lá, faz seu check-up, que é mais fácil do que explicar para você que tá tudo bem. Você, como médico, teria algum conselho para os nossos terráqueos? Gente, para qualquer coisa o que eu vou falar agora, exercício físico é a melhor das soluções para a maioria dos problemas, não só para colesterol, para diabetes, para pressão alta, para a sua qualidade do sono, para a sua concentração, para atenção. Exercício físico, dieta, e com dieta eu não tô falando aquela dieta regradinha, lógico que seria maravilhoso, mas eu não tô falando da dieta que você passa com o nutricionista, que você não come absolutamente nada, que você vive de sol e água benta, não é isso. Tô falando de comer balanceado. A gente vai comer um bolo, sim, vai comer uma besteirinha, sim, mas vai fazer tudo isso de forma equilibrada. E água
que tá junto aí com a E dieta. pode trocar água pela cerveja. Olha, não vou poder falar que não pode, porque eu faço isso muitas vezes. Mas como médico não pode, entendeu? O gin tônica também pode. Pode. Aí eu vou ter que aceitar, gente. Pode. Se você misturar ainda na gin tônica umas especiarias, um energético, aí funciona como água, 3 litros dessa por dia. Hidrata, né? Não, hidrata, refresca, mata qualquer vírus que tiver ali dentro, tá todo mundo tranquilo, gente. Pelo amor de Deus, é brincadeira, hein? Descontrair. Dentro aí da sua vivência, da sua percepção, é possível, ou vai ser possível, existir uma máquina que, de repente, faz uma xerox da gente e já dá um relatório ali? Que faz um check-up e vê se você tem qualquer coisa, né? Tem muita história, né, sobre isso. Muita gente fala, a famigerada gotinha de sangue aí que descobre tudo que você tem e tudo mais. Eu acho que a gente tem muita tecnologia separada que que faz essas pequenas ou grandes descobertas, né? Mas não uma coisa muito simples assim, de tipo, olha, entrei numa máquina, ela vai simplesmente jogar um laser em mim, e aí eu sei exatamente tudo que eu tenho, o que eu não tenho, quantos anos de vida eu vou ter e tudo mais. Acho que nesse grau, não. E isso, até numa perspectiva, isso é importante que não tenha tudo numa coisa só. Lógico que seria muito mais prático, você entra lá e descobre tudo, mas é o que eu falei. Às vezes descobrir algo te prejudica muito mais do que viver sem saber aquilo. Não estou falando que as pessoas não devem fazer exames, mas tem às vezes super diagnósticos de algumas coisas e isso atrapalha muito mais do que realmente ajuda, né? Então, alguma coisa que ou era temporário, ou é uma coisa que não ia ser prejudicial, acaba com a qualidade de vida da pessoa, porque ela passa a viver à mercê daquilo, faz tudo por conta daquilo, aí chega com 90 anos e né, não viveu. Tem um escritor famoso, né? Não lembro quem era o escritor, mas acho que tinha tuberculose, e todos os dias eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, viveu até os 80 anos falando que ia morrer, não aproveitou a vida achando que ia morrer, né? Acho que seria o Manuel Bandeira. Acho que é ele mesmo, acho que é Manuel Bandeira, tinha tuberculose na juventude, e aí passou a vida inteira sofrendo por conta disso. Você tocou numa questão, né, do prolongar a vida. Tá nesse movimento que, né, se vive mais, sei lá, num futuro próximo. A medicina, de repente, pode facilitar isso? Eu acho que assim, quanto mais a gente vive, mais problemas a gente vai ter. Isso é um fato. No contexto histórico, né, se morria muito mais cedo por doenças infecciosas. Era esse o principal. A gente começa a tratar as doenças infecciosas, então tem antibiótico, tem antifúngico, enfim, antiparasitário. A gente começa a tratar essas infecções, a gente começa a viver mais, começam a surgir as doenças crônicas. Então, começa a hipertensão, a pressão alta, né, a diabetes, os problemas de colesterol, enfim, a gente começa a tratar isso e começam a vir outros problemas com mais velhice, por exemplo, os cânceres no geral. Então, quanto mais a gente vive, mais problemas novos a gente vai ter. Então, a medicina está sempre tentando caminhar para isso, para prolongar a vida e tentar prolongar a qualidade de vida. São coisas que andam um pouquinho separadas umas da outra, mas a ideia é que andem juntos. Mas quanto mais a gente prolonga a vida, novos problemas vão surgir. Não necessariamente isso seja uma coisa ruim, mas é essa visão que as pessoas têm que ter. Ah, eu quero viver até os 100 anos? Perfeito. Mas você vai ter problemas de uma pessoa de 100 anos, né? Agora, se fosse para falar assim, existe uma máquina que vai curar tudo, vai te deixar jovem, a substância lá vai surgir, eu ia falar um palavrão, ia surgir a pessoa ali de você rejuvenescer, voltar no tempo. Cara, eu acho que a coisa mais próxima que a gente tem disso é o pilarzinho que eu falei, exercício físico, dieta e hidratação. É isso. Se for, quer uma coisa mágica, exercício físico. Inventaram um negócio que promete que faz tudo, não vou falar a palavrinha para não gerar uma polêmica, mas uma coisa específica que bota ali no corpo que vai te deixar lindo, maravilhoso, suspeite. Quem promete tudo, geralmente, ou faz tudo mal feito, ou não faz nada. Então, exercício físico, com certeza, exercício físico, dieta, hidratação, e eu vou até coloco o sono aí dormir bem, né, nesse pilarzinho aí, porque é o que realmente promete e cumpre tudo o que fala. Agora o resto, Restos e esses que você indicou, dá resultado. Exatamente. Efetivamente. Você pode, olha, a maioria das condições aí, lógico, tirando infecções, né, no geral, mas condições crônicas, né, essas doenças no geral, você vai ver lá, prevenção, exercício físico, dieta e água, ou pelo menos um dos 3 vai estar ali com certeza. Efetivamente é isso. É isso. Quer viver bem, faça isso. Em algum momento, em questão de férias,
fez alguma viagem internacional? Olha, eu tirei 2 férias aí nos últimos 5 anos, sei lá, e viajei, fiz as minhas primeiras viagens internacionais, fui pra Argentina em 2023 e pro Chile em 2024. É isso? 2024, isso mesmo. Na Argentina tomou vinho, dançou tango. Tomei vinho, dancei tambo, no Chile também tomei mais vinho. É isso. Conseguiu pegar neve. Consegui, foi maravilhoso. Nunca tinha visto neve, uma coisa incrível. Paisagens maravilhosas, recomendo. Fui naquela época no Chile em que você trombava com um brasileiro em qualquer esquina. Mas tá bastante ainda. Eu digo recente, você olha assim na hora de entrar ali tem aquela monte brasileiro. E lá dentro também você vai no sotaque aí. Todo mundo falando português. Na Argentina eu achava maravilhoso, que eu tava lá, a gente ficou um tempinho bom na Argentina, eu ficava no metrô, e a gente falava entre a gente em português, falava besteira, não sei o que, era maravilhoso, que ninguém entendia nada. Agora no Chile, se eu falasse em espanhol, é capaz de ninguém me entender, porque a galera é só brasileiro, só tinha brasileiro. Essas gostosas. Exato, parece que você tá em casa, só que tem um RG. É muito, muito demais. Conjugue o verbo. Conjugar o verbo, meu Deus, eu não vejo português faz tanto tempo. Eu vou lembrar o que eu sei de português e vou conjugar dentro disso. Então, verbo viver. Então, eu vivo, e é uma frase que eu uso bastante, né? Eu vivo pelos momentos e vivo pela saudade da memória dos momentos, mas também vivo o processo. Tu vives porque também aprendeu a não se importar com as outras coisas, aprendeu a não ser levado aí pelas outras pessoas e, sei lá, nós vivemos porque a gente batalha, porque a gente enfrenta, mas a gente tem coragem de se expressar, de ser quem é e é isso. Eu tô vivendo o teatro como um novo Luan, assim como eu vivo a medicina como o antigo Luan e tentando levar os dois ao mesmo tempo e é isso. Eu vivo nessa dualidade entre o que eu quero, o que eu gosto, o que eu faço, e tá tudo misturado. Nesse palco aí chamado vida. Nesse palco chamado vida, a gente tá vivendo. Muito obrigado. Obrigado muito pelo convite, de coração. A gente que agradece aí por você Amei. ter vindo, né, por sua energia, seu tempo, sua história, toda a sua trajetória. Muito obrigado. Muita luz aí no seu caminho. Obrigado. De coração, obrigado. E, gente, queria falar uma coisa pra vocês. O Bastidores aqui é engraçado demais, vocês não fazem ideia. Então, assim, vários momentos teve que ser cortado porque a gente dá muita risada, então, que experiência gostosa, mais uma vez, obrigado. E os terráqueos aí que quiser te contactar, enfim, e também ter acesso aos ingressos da peça. Boa, perfeito. Meu Instagram, então, é Luan Salgueiro, tudo junto. Tinha um Luan.salgueiro, não tenho mais acesso, então ignorem esse. Luan Salgueiro, Salgueiro sem o I. E para a peça, mais uma vez, então, dia 14 de dezembro, domingo, às 3 horas da tarde, no Teatro Itália, que fica aí no subsolo do Edifício Itália. Os ingressos estão R$30. Levou o print, eu vou garantir um descontinho, nem que seja R$5, mas eu vou garantir. Vocês podem comprar ou contatando comigo no Instagram e tudo mais, ou pode, na hora também dá para comprar os ingressos, dá para entrar em contato com o pessoal da escola também, do Teatro Nil de Pádua. Sigam a Escola Teatro Nil de Pádua, porque também é minha segunda casa. Aê! E bora aí nessa magia aí, nessa jornada chamada vida. Com certeza. E vocês, terráqueos, muito obrigado pela audiência. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até mais.